David, chegou o David, Tô de Luiz Estradas. gravando já. Podemos começar. Bom dia, gente. Bem-vindos, bem-vindas. Uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos com vocês hoje. Toda a Paraíba, né? Articuladores e articuladoras, os novos, os que seguem com a gente. A gente está muito feliz em retomar os nossos encontros, né? Nessa aproximação, a nossa agenda protegida semanal. E vi hoje aqui falar, né, desse tema tão importante e ter conosco aqui todo o time da CERT e a presença também da nossa coordenadora Graça Lima com a gente. É um privilégio grande hoje estarmos com ela e partilhar um pouquinho com vocês de verdade desse início da jornada, né, do selo Unicef na edição 25-28. Vem com muita novidade, né, vem com muita inspiração e muita vontade, de fato, de fazer acontecer os direitos de criança e adolescente nos territórios. Então, a gente está muito feliz, né? A gente já estava aqui nesse movimento pré-início de sala, né? Porque é nesse clima que a gente gosta, é o jeito de fazer a sete, com aproximação, com olho no olho, estarmos juntos com vocês, e é assim que todos os dias a gente vai criando vínculos e seguindo fortalecidos nesse propósito. Daqui a pouco todo mundo dá certo, vai dar sua palavrinha, né? Tem um espaço para todo mundo garantido, e aí já está bem acertado entre nós. Eu vou passar a palavra para a Karina, que vai começar com a gente hoje. E desde já, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, e obrigada pela presença. Estamos em quase 100, mas no próximo, manda um recado lá nos grupos, que eu só aceito se for 211, viu? A gente só começa a sala com 211. Eita, meu Deus do céu, só aceita se for 211, é? Vamos embora. E tem aquele momento da apresentação da equipe, né? Não, você pode seguir já. Pode seguir? Então, vamos lá. Bom dia a todos e todas, né? Articuladoras, articuladores. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa sala aberta, que é um espaço criado para orientar, escutar, acolher e fortalecer o trabalho de quem está na linha de frente de implementação do selo nessa edição 2025-2028 nos nossos municípios. É uma honra compartilhar essa manhã com cada um de vocês. Sabemos que a missão que assumimos, ela é desafiadora, mas também profundamente transformadora, com escuta, articulação e responsabilidade compartilhada. Nós construiremos juntos caminhos mais justos, potentes e acolhedores para as nossas infâncias e adolescências. A caminhada começa hoje e já começa forte. Esse encontro ele marca o início, né, de uma jornada coletiva de escuta, diálogo e construção de estratégias que tem como horizonte a equidade, a dignidade e o direito de cada criança e adolescente de viver uma vida plena. E aí, para isso, a gente preparou com todo carinho uma programação para vocês, que eu não estou conseguindo ler de perto, Eulália. A gente tem as boas-vindas. Isso, a gente vai conversar um pouquinho sobre o selo Unicef. Isso. Também... o jeito, a certo de fazer essa caminhada, o papel estratégico do articulador, da articuladora, né, que é essa liderança que faz essa conexão e transformação dentro do território, dentro do município. Nós vamos falar um pouco sobre esse passo a passo de como iniciar essa articulação. Vocês não estão sozinhos, não estão sozinhas. A gente vai ter um momento para a nossa troca de experiências, que é muito importante, a gente ouvir quem já está nesse chão, quem já está nessa caminhada. Vamos fazer um pouco das nossas próximas agendas, além, obviamente, de tirar dúvidas e a nossa interação desse jeitinho que vocês já conhecem. E aí, vamos em frente com coragem, afeto e compromisso. E para iniciar o nosso dia de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o selo? Porque a gente sabe que, apesar de muitos já conhecerem, mas nós temos muitos municípios novos nessa edição, não é não, Eulália?
tem muita gente chegando e que a gente entende que é importante a gente rever um pouquinho desse lugar. O que é o selo? O selo ele foi uma estratégia criada há mais de 25 anos pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é o UNICEF. O selo tem como objetivo fortalecer as políticas públicas voltadas à infância e à adolescência nos municípios do semiárido e da Amazônia Legal. A proposta ela é simples e poderosa: mobilizar os governos locais para que coloquem meninos e meninas no centro das decisões com prioridade absoluta, que já é o que determina o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Apesar da adesão ao selo ela ser algo voluntária, os municípios assumem um compromisso de desenvolver ações intersetoriais nas áreas de saúde, educação, proteção, assistência, orçamento público, como a gente agora está vendo com o nosso especialista Marcos, a importância do PPA, entre outras. Essas ações elas são acompanhadas por metas e indicadores alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que é o que a gente chama de ODS, da Agenda 2030 da ONU. É importante destacar que os municípios que participam do selo não apenas avançam nos indicadores sociais, mas também fortalecem a gestão, ampliam a atuação dos conselhos de direito da criança e do adolescente, constroem redes de proteção mais sólidas e recebem um acompanhamento técnico contínuo. Ao final do ciclo, aqueles que cumprem os compromissos propostos recebem a certificação do selo Unicef, que é um reconhecimento público de sua dedicação às políticas para a infância e adolescência. E nesta edição, quem aí já leu o guia? Quem aí já leu o guia, coloca a mãozinha do legal para a gente saber. Nesta edição, que se estende de 2025 a 2028, temos uma inovação histórica, que eu tenho certeza que todo mundo já leu, já percebeu. A inclusão da equidade étnico-racial como resultado sistêmico. Isso significa que, para além das ações pontuais, será necessário estruturar políticas permanentes de combate ao racismo institucional e valorização das identidades negras, indígenas e quilombolas. Os municípios serão incentivados a promover formações sobre racismo estrutural, de agregar dados pelo recorte raça-cor, valorizar as culturas tradicionais e implementar práticas reparatórias. Trata-se de um passo firme em direção à justiça social, que reconhece crianças e adolescentes racializados enfrentam barreiras históricas e precisam estar no centro da resposta das políticas públicas. A participação no Ser Unicef ela é um gesto de responsabilidade política, técnica e social. Além desse reconhecimento público que vem através da certificação que eu falei anteriormente, os municípios que aderem, eles ampliam suas capacidades institucionais, constroem rede de apoio mais forte, fortalece os conselhos, né, e a proteção e desenvolve uma gestão mais qualificada, voltada a resultados mensuráveis. Esse cenário ele é desafiador, nós sabemos, mas também é extremamente potente, né? E a gente acredita que cada articulador, cada articuladora, ela se torna uma figura central. Vocês são os motores da intersetorialidade. Não existe certificação de selo sem essa atuação potente do articulador, da articuladora, né? Vocês são, na verdade, os grandes mobilizadores de estratégias e promotores dessas escutas ativas dentro do território.
Nós não estamos aqui, não é, Graça, enquanto ACERT, enquanto ser Unicef, para repassar tarefas. Não, não é esse o nosso objetivo. Não é repassar tarefas aos municípios, não é sobrecarregar vocês, mas é contribuir, fortalecer com essa tomada de decisão mais assertiva e potente dentro do território para avançar no que realmente move resultados. E para isso a gente tem todo um jeitinho de fazer a CERT. E aí, para falar sobre todo esse jeitinho de fazer da CERT, eu passo para a nossa querida coordenadora, Graça Lima. Oi, gente, bom dia novamente, né? Muito bom estar aqui nessa retomada, né? Tenho certeza que essa edição ela vem diferente, diferente porque o próprio Unicef vem melhorando, aperfeiçoando essa metodologia, que é uma das metodologias conhecidas em nível de Brasil e fora do Brasil, como a metodologia que avança, né, nas políticas públicas para crianças e adolescentes. E aí, eu quero agradecer aí a Karina, né, pela apresentação, e a gente vai fazer esse gancho mesmo, né? O que Karina trouxe foi apresentando de forma sucinta a metodologia, e aí ela diz uma fala que para mim é importante. A gente não está aqui para dizer que tal município, que vocês têm que fazer essa ou aquela tarefa, mas para a gente refletir conjuntamente qual é o nosso principal objetivo, né? E se a gente concebe esse objetivo nosso, com certeza o nosso trabalho ele fica leve. E eu queria falar aqui de mudanças e transformação. O que a gente quer é mudar e transformar a vida de crianças e adolescentes. Nós sabemos que esse é o interesse de vocês e se coaduna com essa missão institucional que a CERT tem e todo o nosso time, né? Então, a gente traz para isso, né? A gente vem evoluindo também nesse jeito da CERT fazer. E aqui eu quero deixar um recado muito especial para quem está chegando agora, para os novatos, as novatas, que a gente não vai largar a mão de vocês, a gente vai estar junto, porque a gente acredita nessa proposta, né? A gente acredita que é possível ter uma sociedade diferente. E para os veteranos que já estão nessa caminhada, a gente diz para vocês, a gente vai buscar também somar aos saberes de vocês, para que a gente tenha uma caminhada, uma jornada, né, que a certificação seja esse resultado principal, que é o resultado de mudanças e de transformação da vida dessas nossas crianças, que cada vez mais, né, a gente observa que tem muitas vulnerabilidades, muitos desafios. E aí, quando a gente fala nisso, né, o que é que a gente vai fazer? Tem uma novidade, a CERT vai entregar para vocês todo um guiazinho orientador do que a gente vai entregar para vocês, enquanto metodologia, metodologia pedagógica, para que vocês saibam, né, o que é que a CERT vai oferecer para que vocês possam caminhar e vocês sintam-se mais confortável. Então, assim, para falar dessa assessoria técnica que a CERT, né, tem para colocar para vocês, a gente tem 3 eixos que eu considero bastante importantes, que é dessa assessoria técnica propriamente dita, desse jeito pedagógico, das ações pedagógicas, didáticas que a gente vai fazer, mas a gente tem uma outra linha, que é do advocacy, e a gente vai falar por que desse advocacy, e a linha que precisa estar em total consonância com o que a metodologia do Selo traz, que é o eixo de resultados, né? Então, quando tem a gestão por resultado, tem um resultado que a gente compreenda que um indicador que a gente quer reduzir, que é o indicador de crianças nascidas das adolescentes, né? Então, a gente
reduz isso. O que é que significa esse indicador? O que é que a gente faz para que essa gestão, né, ela possa ter os resultados? Não adianta a gente fazer se a gente não tiver esse olhar sistêmico, esse olhar intersetorial, que apesar dessa palavra não ser nova, o exercício dele não ser novo, mas ainda continua sendo um desafio da gente sair das nossas caixinhas, né, para poder entender que aquela criança que está na escola, a educação só não dá conta dela, precisa das outras áreas. Então, são ações que precisam estarem de mão dadas de forma intersetorial. E aí aqui também a gente vai falar um pouco, e vocês vão ver, da valorização, que é algo que vocês têm trazido, né, da valorização do papel do articulador, da articuladora. A gente precisa levar, ao ampliar, conceber, né, para quem ainda não concebeu, o status que tem um articulador e uma articuladora no seu município, enquanto esse elo, né, de promover todas as ações previstas na metodologia. Então, dito isso, né, o que é que a gente quer colocar aqui? Que a gente tem esse objetivo, né, de contribuir com vocês, né, empoderando, né, que esse empoderamento ele faz uma diferença, né, que vocês saibam, né, muita gente sabe, mas que possa se perceber isso coletivamente, de que minha ação onde ela reverbera, a responsabilidade dessa ação que não só é minha, mas ela é coletiva. Então, o propósito aqui é que a gente pense cada vez mais coletivamente. Não adianta eu, que sou da área da saúde, se minha secretaria vai bem, se como não se concebe isso, se a educação não está bem, se as outras áreas, assistência social, não está bem. Então, esse vai ser o exercício. Aí, pensando nisso tudo, né, esse assessoramento que a gente está chamando de um assessoramento técnico sistemático, permanente e no ditado popular, sem largar a mão de ninguém. É isso que esse time, que vocês já conhecem, tem alguém, né, tem alguns membros que estão chegando, mas que a gente sabe que tem esse compromisso. Então, esse assessoramento técnico, ele vai estar, primeiro ponto, ele vai estar baseado na escuta ativa, né? Nada vai adiantar para a gente se a gente não escutar vocês que estão no território. Numa metodologia, toda a metodologia que a gente vai utilizar são metodologias ativas, participativas e norteadas, sobretudo, ancoradas, né, pelos princípios democráticos e da educação popular. Não adianta essa edição, né, traz o PPA, traz orçamento, não adianta falar disso, né, a gente sabe que existem muitos termos técnicos, compreender, por exemplo, o que é uma peça orçamentária, se a gente não traduzir isso na linguagem que todos, né, eu posso ser enfermeira, eu posso ser assistente social, entender do que eu me propus, mas na política, né, no desenvolvimento da política pública, tem outras áreas que eu não compreendo, então é necessário compreender isso, né? E aí, uma comunicação fluida, né, uma comunicação baseada no respeito, na colaboração, nessa via de mão dupla, em arranjos colaborativos, é isso que a gente fala o tempo todo, o êxito, o sucesso de todo esse nosso trabalho está calcado, né, nas diversas mãos que a gente tem. E aí, o que é que a gente quer com tudo isso? Né? A gente vai estar, né, identificando em equipes, veja, sempre a gente está trazendo o aspecto da coletividade, quais são as áreas susceptíveis da melhoria nos processos do trabalho que a gente vai desenvolver, da metodologia do selo. A gente quer fortalecer o trabalho em equipe, né? A gente vai estar sempre provocando, dialogando,
propiciar essa comunicação via de mão dupla, estimular o respeito a todos os membros da equipe, e o mais bacana que eu acho de tudo isso é esse vínculo gostoso, do lugar do afeto, né? Quando a gente se encontra, aquele abraço, aquele afeto, o sentimento que a gente tem, que vocês sabem que conta com a gente, e a gente com essa disposição de doação para vocês. Então, isso, para mim, é o que dá sentido, né? E aí, nesse apoio técnico, a gente já começa, vocês lembram que vocês fizeram uma sondagem para a gente entender, né, deixar nessa base qual é o nível, né, de todos os articuladores e articuladoras, para que essa assessoria possa atender a quem está chegando agora, mas a quem está também já nessa caminhada. A gente vai ter sala aberta, a gente, né, que essa é uma, mas de forma, a gente vai entregar para vocês um guiazinho, como eu falei, e isso vai estar conceitualmente definido, com os prazos definidos, né? O plantão tira dúvidas, né, que também tem um outro conceito, a gente vai entregar isso para vocês, o café com especialista, né, e os plantões presenciais, né? Isso a gente vai ter. E a novidade, né, que a gente iniciou na edição passada, mas não foi à frente, mas esse ano a gente tem, as boas práticas. A gente vai encaminhar para vocês, né, nesse guia, conceitualmente, o que é uma boa prática, quais são as áreas dentro dos resultados sistêmicos que pode ser identificada as boas práticas. Vai existir uma comissão de conhecimento de vocês para, ao final no meado do último ano da edição, a gente possa identificar quais são os municípios que apresentaram essas boas práticas, e a gente, como prêmio, né, a gente vai ter um desses 4 estados, né, no Vale ser João Pessoa, porque vocês já são da Paraíba, e para outra capital, seja Recife, Alagoas, ou Maceió, São Luís, ou Teresina, para apresentar essa boa prática, né? Então, a gente vai ter isso tudo muito definido, muito detalhado, para que vocês conheçam os critérios estabelecidos. E aí, a gente vai ter também o reconhecimento, que a gente iniciou na edição passada, né? Então, também vai ter o reconhecimento com os critérios estabelecidos para que quem, por exemplo, dando o exemplo, né, que é esse aqui, a articulação nota 10, dentro daquele propósito que vocês, os articuladores, as articuladoras, os mobilizadores, têm um papel coletivo aí fundamental, a comissão de frente de todo esse selo, e aí a gente vai entregar para vocês essa articulação nota 10, né, vocês já sabendo por que vocês receberam, como receberam, né? Temos, aí vem todo aquele carimba que é top, né? E a comunicação vem também aí cheia de novidade para vocês, com os cartazes, o grupo de WhatsApp, né? E com tudo aquilo que vocês quem já faz parte, né? Quem já participou da outra vez, e está esperando o quê, né? Então, tem outras novidades que a gente vai entregar para vocês. E o monitoramento, que é o monitoramento, aquele que vocês já conhecem, que a gente vai trazer, né, aquele dashboard, aquele painel, para ser um instrumento que vocês possam levar para o prefeito, possam levar para a comissão intersetorial. A gente precisa, né, dentro do reconhecimento, né, de boas práticas, vai estar o papel da comissão intersetorial também, e aí vocês podem levar essa planilha, né, que a gente já trabalhou, mas vai ser aperfeiçoada ainda mais, que possa chegar e dizer, olha, saúde está precisando melhorar aqui, educação está bem, mas assistência social precisa melhorar acolá. Então, esse olhar sistêmico, esse olhar de quem
o selo não é do articulador, não é do mobilizador, é de todos, né? De todos que assumiram essa responsabilidade. E aí, dentro de tudo isso, né, a gente tem as capacitações presenciais, que para a gente é um momento, já falei isso, aquele momento gostoso de trocas de saberes, mas de aprendizado, mas, sobretudo, do afeto, de trazer para o coração isso que a gente acredita, de transformar, de mudar a vida de crianças e adolescentes, né? E poder essa troca, que é troca nossa, da nossa energia com o outro, do carinho, e isso a gente sente de vocês. E aí, como vocês também reclamaram muito na edição passada, e a gente está vendo como é que a gente resolve, como é que a gente vai fazer, dizer aqui para vocês como é que a gente vai fazer, que o prefeito ou a prefeita assina e vocês tocam e fica esse peso na responsabilidade de vocês. Ô, Graça, já estão aqui no chat pleiteando, viu? A presença dos gestores e a valorização. Então, pronto, já vou dizer o que é que a gente vai fazer, gente. A gente teve, nessa edição, uma participação muito boa das associações de prefeitos, dos colegiados de educação, assistência social e educação, assistência social e saúde, né, mas podem entrar outros. O que é que a gente vai fazer? Já estamos iniciando uma conversa com o presidente da Associação de Prefeitos da FAMUP, para que nas reuniões ordinárias dele, a gente não quer pegar carona, não, a gente tenha um momento dedicado ao selo Unicef, para que a gente possa levar aquela planilha, aquele dashboard, e dizer, prefeito, seu município está muito bem, Paulo, mas outro prefeito, olha aqui, o teu município está precisando avançar nisso, você precisa apoiar o articulador, a articuladora está precisando disso, o mobilizador. Então, esse é o nosso compromisso enquanto parceiro implementador, e a gente já está numa negociação avançada e que a gente tem certeza que isso não vai ser obstáculo, mas a gente quer garantir, pelo menos, durante um ano, 2 participações dos prefeitos e prefeitas nessas reuniões que a gente vai tratar especificamente do selo para empoderar vocês. Porque na hora que o prefeito e a prefeita tomam a decisão política, ele precisa dar seguimento e ele precisa, né, das condições de vocês fazerem e fazer acontecer. Né? Então, gerou isso, gente. Festa aqui, viu, Graça? Gerou coisa boa, mas a gente está assim, a gente vai fazer isso mesmo, né? A gente vai começar também, um outro ponto que eu trago, né? Trazendo esse conceito do indicador, a correlação dele com as ações, para que a gente tenha esse olhar sistêmico, que a gente não fique pensando que a metodologia do selo é um peso. Não, a gente quer colocar o que ele se propõe de verdade. A metodologia é colaborativa, ela tem esse arranjo, né, de participação, ele divide responsabilidade, mas soma soma no resultado. Então, entender esse processo, né, de gestão por resultado e dizer, né, que já é um fato, vocês recebem, ao final de tudo isso, um certificado, que antes era só o prefeito ou a prefeita, vocês vão receber o certificado, que isso serve, né, é o legado que vocês levam, tanto para o currículo profissional, né, mas também quero dizer a vocês aqui, de alto e bom som, que essa experiência que a gente tem com o selo Unicef ou com algo similar, com trabalhos junto às comunidades, não tem formação acadêmica, não tem universidade, não tem doutorado que dê. E se a gente souber aproveitar, a gente, vou dizer para finalizar, vocês jamais serão as mesmas pessoas de quando a gente está iniciando e ao final de cada selo. Eu tenho certeza disso, porque eu já ouvi muito e muitas de vocês falarem, né, sobre isso. Então, vamos aproveitar,
colocar aqui nosso time, a ACERT está para pegar na mão de vocês, mesmo de forma circular, na roda, na ciranda, que a gente pretende chegar ao final dessa edição. Então, gente, é isso que eu tinha para colocar para você, dizer que estou muito feliz, né? Já falei para vocês em outro momento, a ACERT, ela concorreu ao edital do selo Unicef do Maranhão e Piauí. Nós hoje estamos não só com Alagoas, Paraíba e Pernambuco, estamos também com Maranhão e Piauí, estamos com 5 estados, o desafio é grande, mas a gente tem um time que a gente acredita, sabe? Esse time que não tem hora, né? Que não tem... que está disponível mesmo. Então, é isso, gente. Se esqueci, mas eu acho que alguém de vocês pode fazer, porque quem está chegando, esse canal, né, os diversos canais de comunicação que a gente tem, aí, Eulália, você coloca alguém para apresentar, pode ser o Rafael, sim, ou pode ser Carla, né? Ele está contemplado aqui, nem se preocupe. Pronto, ótimo. Então é isso, gente. Estou muito feliz, encantada. A gente avançou com mais número de municípios que se inscreveram e pode contar. No final, a gente vai fazer aquela festa belíssima. Espero que a gente faça no estádio para vocês trazerem toda a equipe. A gente não ter que limitar, mas a gente dizer quem puder ir, vai. E é isso. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês. Obrigada, Graça. Obrigada de verdade. Olha, a chefe falou, está falado, viu? É a chefe junto com vocês, não tenho dúvida disso. A gente fica muito feliz, inclusive, assim, lendo muitas mensagens no chat, falando, né, Graça, da importância desse apoio mais aproximado da ACERT. E para quem está chegando agora, a gente sabe que, por muitas vezes, assusta o volume de informação, né? De fato, a metodologia do selo é algo muito grandioso, né, que muda realmente, transforma o território, mas a cada movimento, por isso que eu sempre digo a vocês lá nos grupos, Carlinha também conversando, tenham paz, as coisas vão chegando e a gente está aqui junto com vocês não estão sozinhos. Isso é do mínimo ao máximo, da mínima dúvida, que não tenho vergonha de perguntar, até aquela entrega mais complexa, a gente está junto com vocês justamente para esse papel de construir pontes. E Eulália, viu, Eulália, só pegar um gancho aí na tua fala, dizer para vocês, a pior pergunta é aquela que não é feita. Não tenha vergonha, não ache que é boba a pergunta, que é infantil, nada disso. A pior pergunta é aquela que não é feita. Exatamente. Então, estão ali os espaços para isso. E Carla é maravilhosa para acolher vocês, para estar com cada um, tirar as dúvidas, não tenho dúvida disso. E aí eu queria convidar agora Rafael, né, apresentar para vocês já conheceram na última live, mas trazer para vocês Rafael, que é o nosso consultor em educação, né, especialista em educação conosco nessa edição, para falar um pouquinho para vocês, de fato, desse papel estratégico do articulador e o quão é importante mesmo a gente ter ciência das nossas atribuições, o quanto o nosso papel faz a diferença em todo esse movimento do selo no território. Contigo, Rafa. Obrigado, Eulália. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo, a todos e a todas. Que prazer estar aqui nessa manhã falando com vocês mais uma vez. Para quem não me conhece, né, na live anterior talvez alguém tenha faltado, não sei, mas eu sou Rafael Paixão, como a Eulália falou, especialista em educação da A7. Então, a gente vai ver agora um pouquinho o papel articulador, o papel estratégico, né, do articulador e da articuladora do Selon, que envolve aí questões de liderança, conexão, para resultar aí nessa transformação que a gente tanto deseja na vida de tantas meninas e meninas dos territórios aí de vocês, de cada um e cada uma. E depois dessa fala potente de Graça, né, e dessa oferta maravilhosa que a gente tem enquanto A7 para vocês, a ideia é potencializar esse papel do articulador aí através das nossas ofertas. Então, como Graça falou, vocês vão receber ali o guia da A7, que vai ter mais detalhado todas essas ofertas, todos esses momentos que vocês, que a gente institucionalmente está promovendo, sala aberta para quem tira dúvidas, encontros, e tudo isso é para potencializar, né, os resultados na ponta, mas também o papel aí estratégico de vocês, enquanto articuladores e articuladoras. Para começar, então, como vocês sabem, né, o articulador, a articuladora é a pessoa que é indicada, então, pela gestão municipal
para ser o elo entre o município e a coordenação do selo Unicef. Né? Vai atuar como liderança facilitadora e tem um papel muito importante, que ele vai do nível técnico ao político. Então, a função de vocês, enquanto, né, articuladores e articuladoras, está ali entre esse intermédio, né, das equipes técnicas dos municípios, que vão precisar fazer atividades para os resultados, para as entregas, mas também no jogo político ali com os secretários e secretárias, prefeitos e prefeitas, para poder também articular o que é o que é de competência da parte política. Então, é um papel que precisa ter passear entre essas duas áreas, entre o nível técnico e o nível político, passear muito bem e ter uma boa capacidade aí de comunicação e articulação entre esses dois níveis, digamos assim, né? Então, indo agora um pouquinho para as competências e habilidades que são esperadas da pessoa que está nessa função, né, de articulador e articuladora do município. Então, um ponto importantíssimo é que tem que ser uma pessoa comprometida com o direito das crianças e dos adolescentes, né? Então, a gente está, como Karina trouxe na fala dela lá no início, né? O selo Unicef é uma metodologia que centraliza a criança e o adolescente no município nas políticas públicas. Então, é importante que todo mundo que trabalhe, né, nessa função da articulação, que vai estar ali ao longo desses 4 anos desenvolvendo esse projeto, tenha compromisso com esse direito, com o direito da criança e do adolescente, saiba os mecanismos legais, o ECA, outros dispositivos que possam dominar essa linguagem para poder também saber, né, as competências dos atores, saber, enfim, ter esse comprometimento com os direitos das crianças e adolescentes. Precisa também ser uma pessoa que tem uma capacidade de articulação intersetorial. Então, para quem está chegando, principalmente, né, no selo Unicef, nessa edição, para quem está aí chegando na articulação como a primeira vez, já notou, já percebeu aí nas nossas interações anteriores que a intersetorialidade é uma palavra que não sai da nossa boca, né? É uma palavra que ela guia toda a metodologia do selo. Então, o articulador e a articuladora vai ter um papel central nessa articulação intersetorial, né? Tanto do ponto de vista das políticas públicas, quanto do sistema de garantia de maneira mais ampla, né? Então, a gente está falando aqui das secretarias que são envolvidas diretamente no selo Unicef. Estamos aí pensando todas as secretarias possíveis que o município pode, né, engajar aí no selo: saúde, educação, assistência, planejamento, esporte, lazer, cultura, os órgãos também, Conselho Tutelar, CMDCA, enfim, o Conselho, Associação dos Moradores, os adolescentes do território. Então, enfim, são atores em diversos níveis, diversas competências que essa intersetorialidade precisa dialogar e fortalecer. Então, o papel da articulação, do articulador e da articuladora, tá aí costurando essa rede, né? Costurando e fortalecendo esse diálogo intersetorial. Precisa ter um perfil proativo, mobilizador e colaborativo. Então, é uma pessoa que precisa ali dominar a metodologia para, enfim, estar ali nessa articulação de forma proativa, não estar esperando o problema acontecer para resolver, já se antecipar a ele, já ir costurando essa rede intersetorial para poder que as pessoas possam se apropriar de suas responsabilidades, do seu papel, mobilizar essa rede, né? Uma colega da SESC, em outro momento, comentou em uma certa oportunidade também, em uma formação, que o papel da mobilização, né, dentro dos territórios não é simplesmente convidar as pessoas, né? O convite é algo simples, é algo, digamos, ali mais algo que vai fazer parte, né, da rotina, mas que a mobilização em si não é o simples convite, não é convidar a secretaria, não é convidar ali a pessoa, o técnico para participar de uma atividade, é gerar interesse, é gerar engajamento, é gerar pertencimento, é fazer com que esse trabalho também tenha sentido para os colegas, para os parceiros das outras secretarias, das outras áreas. Então, a mobilização é esse gerar sentido nesse trabalho, é também gerar essa paixão por esse trabalho em prol das crianças e dos adolescentes. Então, a mobilização nesse sentido é muito importante para que a equipe do município possa caminhar de mãos dadas e que possa fazer um trabalho, de fato, compartilhado e não que sobrecarregue ali a função de um mobilizador, do articulador, enfim.
com as demandas como se fosse responsabilidade única, porque a proposta da metodologia não é essa, né? Precisa ter habilidade de organização e planejamento. Então, a gente sabe que a metodologia é uma metodologia extensa, ao longo de 4 anos, com diversas entregas, enfim, diversos pontos aí que precisam de atenção em todas as áreas. Só para esse ano 2025, a gente tem aí 15 entregas até o final do ano. Então, precisa, né? Um perfil que precisa ali se organizar a isso, e aí cada uma pode olhar para a melhor forma de organização. Algumas pessoas funcionam melhor com planilha de Excel, outras com Word, outras com agendinha no papel. Mas independente da maneira como vocês se organizem melhor, é preciso ter ali uma forma de se organizar antecipadamente, planejar essas ações, planejar essas entregas, saber depois com quem dialogar para cobrar, cobrar e cobrar no bom sentido, né? E estar junto ali também para que essas entregas sejam feitas. Então, é um perfil que precisa aí se organizar em relação a isso. E a gente, enquanto também parceiro técnicos, temos disponibilizados mecanismos para facilitar também essa organização. Vocês devem ter visto lá no grupo já a gente criou um checklist das entregas para 2025. Vocês podem imprimir esse checklist, botar na secretaria de vocês, na sala de vocês, deixar no computador, que tem a data da entrega e tem ali o que é essa entrega específica. Tu está contando a surpresa que já vem essa semana, Rafa. Ai, meu Deus, eu achei que ia ter sido divulgado. Vai já chegar, deu um vai spoiler, vai chegar. Vai Mas chegar. deixa eu aproveitar, viu, Rafa, para colocar como sugestão, né, e uma sugestão, se vocês criam uma sala de situação onde tem todas as entregas, e aí as áreas que estão responsáveis pelas entregas, e depois a gente vai alimentar vocês com aquela planilha que eu falei, o dashboard, coloca ali, e isso já dá um efeito. E queria colocar uma questão. Lá no Maranhão, me perguntaram o seguinte: é preciso que o prefeito baixe uma portaria para ter legitimidade à comissão? Na verdade, o Unicef não cobra isso. Mas eu diria para vocês, como sugestão, é importante sim. Além de você fazer parte para o teu currículo, serve também para quando você chegar junto a alguém que faz parte da comissão, você está legitimado e legitimada com essa portaria. Então, não é obrigado a baixar, mas se vocês acharem que o prefeito tem abertura, quer fazer, é uma boa, eu acho que isso legitima, como eu falei, esse trabalho. É isso, obrigada, Rafael, foi só para não deixar passar essa parte. Perfeito, Graça, super importante sua fala, é isso aí, a importância de institucionalizar a equipe, né, para que isso tenha respaldo aí dentro do município, é super estratégico e importante. Bom, no chat o pessoal já se animou aí com essa ideia do checklist, já estão pedindo, tá? Calma, pessoal, a gente vai divulgar, e não sabia que não tinha sido divulgado ainda, mas em breve será divulgado nos grupos de WhatsApp para vocês, então, enfim, já adiantando aí a surpresa, é uma maneira de se organizar, mas também façam a própria maneira de organização de vocês, para que vocês possam dominar aí essas entregas, o calendário e tudo mais. É um perfil também que precisa ter uma boa comunicação e escutativa, né? Boa comunicação porque vocês vão dialogar com todos os órgãos, como eu citei ali brevemente alguns, mas com basicamente o município inteiro, políticas públicas e atores do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. A comunidade também, a sociedade civil. Então, é um papel de diálogo com todos esses atores. Ter uma boa comunicação é essencial. E aí, nessa boa comunicação, ela precisa ser ética, ela precisa ser respeitosa, ela precisa priorizar o propósito de vocês nessa função. Né? Deixar de lado alguns, se tiver, né? Eu não me dou bem lá com o presidente do CMDCA, porque já tive uma discussão, é uma pessoa que não é comprometida, tem o meu julgamento sobre o trabalho do outro, não é muito bem feito. Enfim, essas questões, elas precisam ser colocadas de lado se tiver ali algum entrave com algum perfil específico, alguém de algum órgão ou de alguma função. Deixa de lado isso, porque o que a gente precisa priorizar nesse diálogo, nessa construção da rede, é esse fortalecimento intersetorial e é uma boa comunicação, né, profissional. Então, se tem algum desavenço, se tem algum entrave com alguém, isso precisa ser deixado de lado e ser priorizado uma profissionalidade nesse caso aí. E uma escutativa para escutar sem julgamento, acolher também, porque está todo mundo meio que desesperado, né?
chegou ali o resultado da educação para ser entregue, aí vem o coordenador administrativo escolar e a coordenadora descabelada, meu Deus, eu não sei o que fazer, aí, enfim, é um papel também que precisa de paciência, precisa de saber ouvir também, saber acolher os outros e caminhar junto para que vocês possam ir se fortalecendo enquanto grupo, para que ninguém se sinta só, né? A ideia é que a metodologia traga esse compromisso coletivo, né? Acho que foi Franciele que comentou ali no grupo, né? Muitas vezes o município faz a adesão ao selo, solta tudo na mão do articulador, da articuladora e diz, toma conta que o filho é teu. Mas isso não pode acontecer, o filho é de todo mundo, né? A menina é do município, são de todas as políticas, são de todos os mobilizadores e mobilizadoras, é de todos os atores que estão envolvidos. Então, todo mundo precisa cuidar desse filho, trazendo a metáfora lá da aldeia, né? Da criança não... Esqueci agora a frase correta, mas que a criança ela precisa ser cuidada pela aldeia inteira. Então, o selo Unicef é isso, é o olhar para a criança a partir do cuidado de todos e de todas. Então, envolver todo mundo em sua responsabilidade, mas acolhendo também na escuta ativa e no fortalecimento aí dessa escuta também é essencial como o papel da articulação do selo Unicef, tá? E disponibilidade e apoio da gestão municipal. É preciso também aí que tenha, né, que fale, que tenha esse bom nível de diálogo com o nível político para também trazer esse apoio à gestão municipal, compartilhar também os desafios, que a gestão municipal possa apoiar também o trabalho de vocês e para que a coisa possa ir caminhando todo mundo junto, tá, juntas. Vamos avançar aqui no slide. Responsabilidades práticas, então. Quais as responsabilidades que o articulador e a articuladora precisa ter aí ao longo desses 4 anos? Então, basicamente, um pouco do reforço do que eu já fui falando, né? Liderar esse processo de articulação intersetorial é responsabilidade da articulação do selo. Então, ter aí, fazer essa ponte, construir esse diálogo e amarrando essa intersetorialidade, super importante. Monitorar e apoiar a implementação das ações, então precisa estar ali monitorando, como o Graça trouxe ali também na fala, muito importante, o dashboard do monitoramento da SET apoia vocês nesse sentido, de saber o que é que está em atraso, saber o que é que está em risco, saber o que é que precisa ser fortalecido, se é a saúde, se é a assistência social. Então, estar sempre monitorando essas ações, essas entregas, para que vocês possam ir fazendo esses diálogos com as pessoas competentes para isso, né? Representar o município junto ao selo, vocês são a ponta da representação do selo no município de vocês, né? Digamos que precisa de representar o selo, quem vai, principalmente, a princípio, é o articulador, a articuladora do município. Então, se apropriem desse lugar, se apropriem da metodologia, do que é o selo Unicef, porque vocês podem, eventualmente, devem também ocupar os espaços do município, reuniões, para falar sobre o selo. Sei lá, vai ter na Assembleia, na Câmara dos Vereadores, uma sessão lá para discutir alguma coisa da criança e adolescente, vocês podem ir, devem ir, enfim, falar sobre o selo, falar sobre o trabalho, ou numa reunião com os secretários, ou, enfim, vocês vão ser a ponte ali do selo dentro do município de vocês para levar essa metodologia, para falar sobre isso, então se apropriem da metodologia e do trabalho. Coordenar e acompanhar o plano de ação do selo Unicef no município, então, justamente, né, o plano de ação que vai ali trazer esse aspecto do trabalho dos 4 anos precisa ser monitorado, precisa ser coordenado e acompanhado pelo articulador e articuladora. Mobilizar e acompanhar a comissão intersetorial. Então, a comissão intersetorial, ela vai falar mais na frente, né? Quem são os atores ali importantes para estar nessa comissão, mas é importante que aí o articulador, a articuladora possa fazer essa mobilização, fazer esse acompanhamento, tá junto dessa comissão e botar esse barco para andar, nessa comissão intersetorial para funcionar, é papel aí da articulação. Incentivar a participação de adolescentes no NUCA, junto aí com mobilizadores de adolescentes do município, então tá de mão dadas para potencializar o trabalho dos adolescentes também no território. Manter atualizadas as informações na plataforma digital do selo. Esse ponto aqui. Já adiantando, gente, eu sei que vai vir perguntando no chat, a PCJ ainda não está liberada, o Unicef está trabalhando aí para liberar em breve, mas para quem está chegando, principalmente agora, né, que ainda, como novo ou nova aí na função da articulação, a PCJ é a plataforma Crescendo Juntos, que é a plataforma onde todas as entregas, não todas, na verdade, assim, grande parte das entregas são colocadas lá para prestar, para o monitoramento do Unicef. Então, essa plataforma precisa estar sempre atualizada, certo? Para que vocês não percam
nenhuma data, para que vocês não deixem de cumprir nenhuma função. É a partir dela que o município é pontuado. Então, é muito importante que ela seja monitorada e alimentada com frequência, para evitar, o município fez a atividade, cumpriu a atividade, mas não postou na PCJ, e aí gera ali um estresse, ou no sentido assim, né, uma desconexão entre a pontuação do município com o que de fato foi realizado. Então, tenham atenção a essa plataforma. Quando ela for liberada, cada articulador e articuladora vai ter o seu acesso pessoal para acessar e ir depositando os documentos dentro dessa plataforma. Então, por exemplo, o PPA, que a gente já falou em outro momento, né, o plano plurianual, o Marcos trouxe ali um pouco das explicações do que é esse documento, ele vai precisar ser postado lá. Algumas atividades precisam ser postadas na PCJ, outras, as da AVA, por exemplo, não precisa postar na PCJ, mas ela é monitorada diretamente na própria AVA do Unicef, né, que é o ambiente virtual de aprendizagem, onde tem os cursos online, tá? Então, bom, deixa eu ver qual é o próximo ponto. Participar de formações e encontros promovidos pela CERT e pelo Unicef. Então, esses momentos como a gente tem aqui, sala aberta, plantão tira dúvidas, encontros presenciais, as lives que o Unicef, enquanto equipe, promove para todos os territórios. Então, participem desses momentos, façam um esforço de estar sempre que vocês possam estar presentes nesses momentos, porque eles vão potencializar o trabalho de vocês com informação, com, enfim, conhecimento para apoiar aí o trabalho dentro do território. Então, não deixem de participar desses momentos. Garantir articulação com secretarias de sociedade civil, isso eu já falei em diversos momentos, né, esse reforço da intersetorialidade, e ser o ponto de contato direto com a equipe da CERT e do Unicef. Então, isso aí é um pouco das responsabilidades de vocês. Vamos avançar aqui. Como articulador e articuladora, né, vocês estão aí no papel de liderança dentro do território, uma liderança facilitadora, e vocês precisam, então, conhecer as políticas públicas, conheçam as políticas das outras áreas. Se vocês são articuladores, são vinculados à Secretaria de Educação e já dominam bem a parte da educação, mas tem um esforço de conhecer como é que funciona a política de assistência a nível nacional e no meu território, como é que funciona a política da saúde, ou vice-versa, se você é da assistência social, conheça da educação, conheça da saúde, converse com alguém, peça para fazer uma apresentação formal, eu quero entender, mas eu tenho limitações aqui, eu não conheço como é a divisão do CRAS e do CRES, as competências, quero me aprofundar nisso, quero saber os programas que o CRAS oferece, quero saber como é que a saúde está dividida no território. Então, busquem entender essas distribuições, esse organograma das políticas públicas, porque é importante para a função de vocês ter esse conhecimento mais amplo das políticas públicas do território. Tá? Eu citei aqui educação, saúde e assistência como pilar, mas vocês devem se aprofundar também nas outras políticas, públicas, para que vocês possam ir se apropriando, né? Como a gente sempre fala, o selo Unicef é uma escola de políticas públicas, gente. Vocês, nesse papel de articulação, vocês vão sair aí, como Graça falou, mais que o mestrado, doutorado, não desvalorizando a titulação acadêmica, mas essa vivência prática de políticas públicas, vocês vão, ao longo desses 4 anos, chegar lá no final, né, tendo um conhecimento muito mais aprofundado de como é que funciona aí essas agendas, essas políticas e essa organização política do território. Então, tenham um tempo aí também para se aprofundar, para dialogar com esses outros setores, para que vocês possam ir aprofundando esse conhecimento. Conheçam o guia metodológico, então já foi divulgado o guia preliminar, a versão oficial ainda vai sair, mas ela não vai ter alteração de conteúdo, vai ser só questões de diagramação. Olhem o guia, imprimam, marquem, façam anotações, estudem o guia, dominem as entregas de todos os estados sistêmicos, porque vocês, como articuladores e articuladoras, vão precisar estar nesse diálogo, saber dialogar com a saúde e apresentar o que a saúde precisa entregar, o que a educação precisa entregar, o que a assistência precisa entregar, o que o conselho tutelar precisa entregar. Então, enfim, é muito importante ter esse domínio sobre todas as entregas, os resultados, a metodologia da edição do selo, porque é papel fundamental de vocês. Atuar com empatia e firmeza, como eu já falei anteriormente, uma atuação próxima da gestão, sociedade civil, dos adolescentes, identificar com quem vocês podem contar, com quem pode apoiar no trabalho de vocês, contar aí com o trabalho dos mobilizadores das áreas, né? Essa edição vai ter aí os mobilizadores para cada resultado sistêmico, então
É muito importante que vocês atuem próximo dos mobilizadores também, e que esse trabalho seja colaborativo, né? E verificar quais vínculos vocês já têm e quais precisam ser fortalecidos, principalmente olhando para o macro aí do município de vocês, para as secretarias, para os órgãos. Então, eu sei que eu tenho uma boa relação, eu tenho um bom diálogo com a Secretaria de Saúde, mas preciso fortalecer com a da Educação, preciso fortalecer com o Conselho Tutelar. Então, façam essa autoanálise. Quais instituições, quais secretarias, quais órgãos eu já tenho mais diálogo, já tenho mais facilidade, e quais eu preciso botar um pouco mais de esforço para fortalecer esse diálogo. Então, fortaleçam principalmente esses que vocês ainda precisam, tá? Fortalecer, para que não deixe ninguém solto, escanteado, todo mundo precisa estar junto e juntas nesse trabalho, tá? Conselho Tutelar, CMDCA, as secretarias, enfim, então, todo mundo. Vamos lá avançar. Dicas para uma boa atuação. Então, participem dos grupos, né? Como eu já falei, grupos de WhatsApp, sala aberta, os cafés com especialistas, as formações. Estabeleçam uma rotina de contato com a comissão intersetorial, e o Laila vai falar um pouco mais disso, de como organizar essa comissão intersetorial, mas é importante ter uma regularidade de reuniões, de encontros, de contato. Acompanhe os prazos e metas da plataforma Crescendo Juntos. Escute os adolescentes, as comunidades, as lideranças locais, para que vocês possam ter também uma atuação que leve em consideração, né, os desafios e possam juntos ir fortalecendo esse trabalho, e busque o apoio da gestão municipal para cada etapa. Então, não tenham medo de bater na porta do secretário de vocês, da secretária, do prefeito, da prefeita, e dizer, olha, preciso de ajuda nesse sentido, a gente está com muita dificuldade para realizar tal atividade porque, sei lá, a gente está faltando computador, ou, enfim, precisamos ver aí qualquer que seja o desafio que apareça na atuação de vocês, vocês precisam ter essa abertura para buscar esse apoio e para cobrar dentro do município de vocês também o apoio da gestão municipal. Então, lembrando, então, o articuladora vai ser um agente de transformação dentro do território. Essa liderança que vai mobilizar o município para avançar nos direitos das crianças e dos adolescentes. Lembrando que não caminhem sozinho, vocês devem articular aí no território de vocês. E o selo Unicef, ele depende de muitas mãos trabalhando, né? Quem já foi certificado, quem já vem das edições anteriores, sabe que a certificação não é realizada por uma mão só. Ela é um fruto e resultado do trabalho de todos e todas no território. Então é isso, gente. Minha parte encerra por aqui. Fico disponível depois para as dúvidas. E eu vou passar agora de volta para a Laila, que vai falar aí um pouquinho sobre esse passo a passo para vocês iniciar esse trabalho, né? Para quem está chegando principalmente agora e está meio perdido, o que é que eu faço? Estou caído de paraquedas no selo Unicef, para onde eu vou agora? E o Laila vai ajudar vocês aí a pensar um pouco sobre isso. Obrigada, Rafa. Primeiro, eu queria que vocês se acalmassem, que chat movimentado dizendo, eu não tenho tempo, eu tenho que ler o guia de novo, estou aflito. Tenham paz, respirem, vocês não estão sozinhos. Se foi designada essa função, vai ter tempo. É exatamente por isso que a gente fala, né, como esse pontapé inicial do quanto é importante, principalmente vocês se reconhecerem entre pares na designação da comissão intersetorial. Não é um papel único e exclusivo designado ao articulador. É para isso que existe uma comissão, para que as pessoas se reconheçam como parte também comprometida em todo esse processo. A gente sabe que e ouvimos sempre o quanto o articulador tem esse papel de motivar, de chamar, de unir essas pontas. Mas é muito importante a comissão se reconhecer, se identificar nesse processo, né? E, de fato, estar ali inteiro para essa conduta junto com o articulador. É por isso que a metodologia do selo propõe com tanta força e, às vezes, com tanta redundância também, a questão da intersetorialidade, porque se ela não acontecer, não, de fato, sobrecarrega, vira fardo, e a gente desiste na metade do caminho, né? Mas aí é importante exatamente reconhecer essa comissão para que o fardo seja dividido quando a agonia chegar, para que as alegrias também sejam compartilhadas, os avanços, né? É exatamente por isso que uma comissão existe. Então, o que é que vocês têm que fazer a partir de agora, enquanto articulador, principalmente para os novos? E aí a gente tem experiências também aqui de alguns municípios que podem partilhar com vocês, criem esses vínculos, né? Tem
um pessoal que já está aí no selo há 5 edições, 4 edições, e já conhecem toda a força desse trabalho. Então, o que é que eu vou fazer agora? Como é que eu organizo essa equipe intersetorial? Eu preciso saber quem são essas pessoas, se não fui eu que fiz a adesão, né? Todo esse movimento, vocês começam a perceber a partir desse momento. E aí, tu pode passar, Rafa, por gentileza? E aí, o que é que vocês minimamente precisam fazer que a gente indica? Primeiro, vocês precisam identificar quem foi essa equipe direcionada, quem foi essa comissão indicada. Se não foi o articulador, né, em conjunto com a gestão municipal que fez essa adesão, mas que recebeu apenas a indicação, primeiro vocês precisam conhecer, né? Foram designadas mobilizadores para as áreas, foi designado outros articuladores, no caso, voltados a políticas públicas, como a construção do PPA, né? Então, pessoas de referência, na realidade, né? O articulador é único, mas pessoas de referência, e vocês precisam reconhecer quem são essas pessoas, e fazer com que elas se entendam de fato, enquanto comissão intersetorial. Depois, é extremamente importante, e aí, para não ser redundante em tantas falas que já aconteceram aqui, estreitar os laços com essa rede de proteção local. A gente precisa identificar quem é o Conselho Tutelar que está junto, o CMDCA, né? Conhecer também as referências nas políticas públicas que são voltadas aos indicadores do selo. Então, tenho que conhecer um coordenador de imunização, eu tenho que saber quem é o coordenador operacional da buscativa escolar no meu município, se ele já está em adesão. Eu tenho que minimamente saber quem é que lida com as responsabilidades do orçamento no território, porque o selo esse ano vem também com o recorte de peças orçamentárias, né, do PPA, sendo garantido aí o orçamento criança e adolescente, e a gente precisa reconhecer quem são essas pessoas. Pode passar, Rafa. Vou falar sobre essas dúvidas no chat, viu? Falo já. Criar, né? A gente propõe, sugere para vocês, criem um grupo no WhatsApp, a gente já tem milhares, mas é muito importante, é uma ferramenta de comunicação, de interação. Então, criem esse grupo de WhatsApp, estejam diretamente envolvidos, coloca lá o município, Carrapateira, selo Unicef, e aí eu vou colocar todo mundo lá nesse grupo. Lá vão ser compartilhados as angústias, lá vão ser compartilhados o crescimento, lá vai ser compartilhado o que a gente precisa fazer, os próximos passos, né? E criar, de fato, esse movimento. Fazer também uma primeira reunião, se ainda não aconteceu, mas com essa comissão intersetorial, proponham essa reunião para que as pessoas sentem, entendam, né? Observem, de fato, o que é que o guia propõe, o que é que vem nessa nova edição do selo, para que se reconheçam também dentro dessa mesma dinâmica. Definam esse calendário, que pode ser de reunião quinzenal ou de reunião mensal, de acordo com a realidade de vocês, mas é muito importante que vocês reconheçam de fato e se sentem, né, para poder conversar. Vi vários exemplos aí no chat de pessoas dizendo, a gente já tem um dia separado quinzenalmente, a gente se reúne, leva um lanchinho, discute, né, ninguém passa fome nem pressa, e está todo mundo ali discutindo juntos. E outra coisa, independente da função acumulada, foi indicado e foi designado, então a gestão também precisa priorizar esse momento da comissão intersetorial, se quer fazer o selo Unicef acontecer no território. Isso é importante, não é mais um, mas é também dentro das atribuições, né, de vocês no território. Pode passar, Rafa, por gentileza. Foi? Pronto. Então, é importante também que vocês registrem as decisões da comissão, é extremamente importante. Registrem essas decisões, seja num livro de ata, ou seja num caderninho de diário de bordo. É importante que vocês tenham a evolução a cada reunião, né? Esse acompanhamento, de fato, do selo Unicef, são 4 anos de uma estratégia. Então, assim, precisa que tenham-se os registros, definir estrategicamente também a responsabilidade de cada pessoa da comissão. Então, esse checklist das entregas vai ajudar muito para que a gente reconheça o que é que compete a cada secretaria, o que é que compete à saúde, o que é que compete à assistência, e essas pessoas já irem mobilizando nos seus respectivos espaços. É importante também essa visita direta às secretarias, se reconhecer como selo Unicef, né, criar essa identidade no território, não só aquela pessoa que diz assim, lá vem o articulador do selo Unicef cobrar, mas vem o articulador do selo Unicef para somar com a gente, né, para, de fato, fazer acontecer no território, e não é inventar a roda.
é fazer acontecer o que já existe, o que é do cotidiano de vocês. Isso é que é interessante na metodologia do selo. Não vem para criar mais nada, não vem para trazer, de fato, pedir que vocês tracem coisas mirabolantes no território, mas para fortalecer e incentivar o que já é feito, para qualificar também o que já é feito. E aí é muito interessante quando a gente percebe, de fato, de que a gente está, no dia a dia, fazendo as coisas de forma com mais coesão, com mais intersetorialidade, trazendo, de fato, o que é preciso ser feito, sem necessariamente naquela tarefa ordinária, na pressa, né, mas na construção diária de tudo isso. Pode passar. Então, identificar quem é também o responsável no município, uma pessoa da logística, né, porque alguns encontros do selo vão acontecer no território, ou vocês também, enquanto comissão, vão precisar se direcionar para outros eventos, seja na capital ou em algum outro polo de referência, mas é importante que vocês tenham a referência dessa pessoa no município, que vai trazer a logística em si, né? A comunicação também transparente e respeitosa entre todos é muito importante. Às vezes a gente diz assim, como a Luzivânia está dizendo aqui no chat, eu estou perdida, são muitas informações, mas é justamente nessa comunicação constante e transparente que as coisas vão clareando, né? Com maturidade, com ética, observando esse funcionamento da comissão, se reconhecendo entre pares, identificando que vocês não estão sozinhos, e aí uma coisa de cada vez. A gente também não pode se antecipar. Tem gente pensando já numa entrega que vai acontecer em julho de 2026, porque leu o guia. E aí fica uma consumição, como diz a história, grande, não é uma consumação grande, porque na realidade é dia após dia, né? Existe um cronograma para isso. Quando a gente diz no grupo assim para vocês, tenham paz, é porque de fato a gente tem a organização desse cronograma e as coisas vão acontecendo. E o que exige mais prazo é de fato observado com maior tempo. Aquilo que é possível ser feito em curto prazo, a gente também otimiza, mas existe um tempo para cada coisa, tá bom? Não se preocupem, não acelerem esse passo, justamente para não gerar essa ansiedade, essa ideia de que de fato não dão conta, essa ideia de que é um impossível, e aí o município acaba se perdendo no meio do caminho, desestimula toda a equipe, gera de fato algo que não é tão legal no território, né, que é todo esse desacreditar de uma ferramenta, de uma metodologia que pode ser muito bonita e transformadora no território. Pode passar, Rafa. Então, a certificação é uma consequência do compromisso. Eu vi uma fala de Franciele muito interessante no chat, ela diz assim que o selo não é competição. E ontem eu falava na live exatamente de Alagoas e de Pernambuco. O selo não é uma competição, não é uma corrida de qual município demanda maior indicador, de qual município chega primeiro, de qual município vai conquistar o selo numa região, num polo, num determinado polo. Principalmente, eu ouvi de Mário Volpe, coordenador nacional do selo, no lançamento ele dizia assim, é muito importante que a gente estimule uma rede colaborativa de municípios. A gente precisa ter essa perspectiva, né? Então, articuladores que já têm experiência, sejam pontos para quem está chegando agora, nesse acolhimento, né? Muitas vezes a gente precisa apenas que alguém chegue perto e diga assim, não é essa dificuldade toda que você está imaginando, mas é um movimento de que você vai se apropriando aos poucos, né? E é muito importante. E para isso, nesse momento, eu queria muito, acho que já é o próximo passo, né, Rafa? Queria muito convidar alguém, né, que vai falar sobre essa vivência. É muito importante que a gente tenha, de fato, a noção entre os pares falando, a vivência de alguém que vive, que lida com isso diariamente. E aí a gente convida Jameson, que é articulador do município de São Francisco, na Paraíba, um articulador referência também, já tem muita experiência de selo Unicef, para poder partilhar com vocês um pouquinho dessa experiência e vocês ouvirem, não só a partir da gente, mas a partir de quem faz, né? Então, seja muito bem-vindo, Jameson. Muito bom contar com você aqui na live. Obrigado, Eulália. Bom dia a todos e a todas. Acho que todos me escutam, né? Sim, vou fixar aqui para todo mundo que vê. Pronto, eu estou aqui no local não muito apropriado no IF, mas eu vou tentar contribuir um pouco, né, com esse momento, né, de acolhimento dos novos articuladores e articuladoras do selo Unicef dessa edição.
É como Eulália e Rafael já colocou para a gente, né? Tenham calma, paciência, muita paciência, resiliência também, que tudo vai dando certo nos momentos certos, né? Eu acho que é uma tarefa um pouco, né, árdua, que demanda tempo, mas de fato tudo, né, no seu tempo, né? Esse ano teve uma coisa que eu achei bastante interessante: os prefeitos foram notificados, né? Todos os prefeitos foram notificados e ficaram naquela correria, né, de indicar alguém de referência e tudo mais. E com isso, a gente via a preocupação, né, dos gestores em participar do Selo Unicef, né? E o meu município, São Francisco, como a Lália já apresentou, eu sou articulador pela terceira vez, né, e a gente já selou 4, e a gente faz, como de costume, uma reunião, né, para decidirmos se a gente vai aderir ou não ao selo Unicef e ao Prefeito Amigo da Criança também, né? E a gente, né, coloca na pauta. Se a gente for aderir, né, a gente tem que vestir a camisa, todos de mãos dadas, a gente se estressa, a gente tem as tensões que são naturais, mas por fim, né, todos, né, de mãos dadas, né, seguindo de mão dupla, a gente consegue conquistar os resultados, né? Então, mas como toda parte, né, de desafios, ela também tem as partes boas, né, da colheita, né? A colheita, ela é muito enriquecedora, né? Ela é tanto para o município, porque a gente entrega uma qualidade de serviço melhor, com maior qualidade, né? A gente tem a criança ou adolescente na roda, na pauta, participando, né? A gente teve a oportunidade de construir o PMPI na edição passada, que foi um dos maiores desafios para a gente, né? E a gente ouviu essas crianças, né, na primeira infância, né, mas a gente priorizou principalmente as de 3 e 6 na plenária, para construirmos, né, esse PMPI de acordo com o que o nosso território ele tem a ofertar, né? E daí, né, a gente pediu para as crianças, e o prefeito estava na oportunidade, para que eles, né, idealizassem a cidade que eles queriam morar, né? E foram quase unânimes, né, de um espaço de lazer, de uma praça, né, que oferecesse lazer para essas crianças. E aí, né, esse ano a gente inaugurou, né, no município, e a gente está aqui no encontro da Primeira Infância do Tribunal de Contas, como a primeira praça municipal da criança, que oferece não tudo que as crianças precisam para o seu desenvolvimento, mas que foi construído a partir de uma iniciativa do PMPI, da boa escuta do gestor, né? Outra questão como o Rafa e a Eulália, né, já vem comentando, né, esse bom diálogo, né, com o CNDCA, com secretarias, né, com organizações da sociedade civil, né, com sindicatos. Esse ano entrou o planejamento, né, então, que a gente não fique só cobrando por cobrar, mas a gente mostrar qual é a importância, né? Qual a importância de a gente ter uma peça orçamentária que garanta, né, a política da criança e do adolescente, né, seja garantida lá na lei, né? Porque a gente está, quer queira ou não, dentro de uma política social, e política social ela não faz sem finanças, né? Ela não faz sem o recurso. Então, é uma iniciativa boa, e que o TCE esse ano também está cobrando dos municípios, é uma meta, né, para que os municípios atinjam até o final do ano. Outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado é sempre estar conversando, né, com as pessoas responsáveis, né, da saúde, da educação, da assistência social, desculpa, que preenchem os sistemas, né, porque os indicadores de impacto social, né, como vacina, acompanhamento de famílias de paz, né, sempre vem dos indicadores dos ministérios. Então, isso a gente tem que ter bastante contato, tentar, né, mensalmente se reunindo, a comissão, né, selo, para ver como é que está a informação desses dados, porque o ano passado a maioria dos municípios tiveram problemas, principalmente com a questão da vacinação, da inserção dos dados da vacinação, como também
né, da articulação do CRAS, né, que tudo isso é através do censo, né, como também a questão da água, né, que no ano passado também foi através do censo escolar. Então, eu acho que o maior desafio para mim, né, foi essa questão do ano passado, do PNPI, mas a gente construiu, né, passo a passo, ouvindo os principais protagonistas, né, que são as crianças e os adolescentes, a gente conseguiu construir, acompanhar, né, e já estamos, né, na seara da efetivação, né, do que a gente planejou para esse PNPI. Né? E o que eu costumo dizer também nas nossas reuniões é que o que o selo exige, a gente já faz rotineiramente. Né? A gente já acompanha a família PAIF, a gente já faz a busca ativa vacinal, a gente já faz a busca ativa escolar. Né? O que o selo quer é que a gente concretize isso na totalidade. Né? A gente instrumentalize para vocês e que comprove que de fato, mas que os municípios em si, né, eles já fazem. Acredito que a minha experiência nessas 3 edições, elas foram de grande valia, né, a gente não conseguiu selar a primeira, né, mas conseguiu selar 2 consecutivas, 3 consecutivas e uma na gestão de 90 e pouco, acho que não me engano mais, não estava ainda no município. Mas eu acho que é isso, se acalmem, se tranquilizem, né, a ACERP dá um suporte essencial, né, para a gente, sempre está na ponta, né, sempre responde e a gente consegue avançar. Né, de fato, a gente ter essa boa comunicação com os atores para fazer que a coisa aconteça. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Jameson, obrigada demais. A gente fica muito feliz quando escuta, de fato, assim, experiências tão lúcidas, né, de construção, e, assim, dessa referência, eu digo sempre, Jameson é um dos articuladores, assim, mais tranquilos, quando a gente nem imagina, assim, já está tudo, né, encaminhado, e é, de fato, nesse movimento de fato, de observar que as coisas acontecem no cotidiano, né? Observar que é, de fato, o que a gente já desenvolve e buscando essa qualificação. Isso é muito importante. Obrigada, de fato, pela sua fala, de verdade. E eu tenho certeza que ele está super aberto a vocês também tirarem dúvidas, acessarem sempre que possível. A rede colaborativa da Paraíba é muito boa. E um abraço, Jameson. Obrigadão. Eu que agradeço. Pode passar, Rafa. Tchau. E aí, em relação aos canais de comunicação, né, boa parte de vocês que estão aqui já conhecem, a gente também já apresentou com a nossa querida Carla, né, na última live, como funciona o canal Acerte, o que é que a gente tem, de fato, de novidade, e vocês vão aprendendo dia após dia o quanto é importante, né, acessar também as diversas formas, como Graça falava, de contatos da Acerte, e o quanto a gente está sempre junto com vocês em todo esse movimento. Pode passar, Rafa. Passou? Então, o Bolt, né, o nosso querido canal de atendimento da Acerte, se Carlinha tiver por aí, quiser complementar também, agradeço, viu, Carlinha? Eu estou por aqui. Então, assuma aí o que é seu, fale aí sobre a central de atendimento da Acerte, do seu povo, fala com o seu povo. Falar com o meu povo agora. Bom dia novamente, minha gente. É sempre um prazer, né, estar conversando com vocês. Eu acho que, assim como vocês, existe uma Carla antes e depois do selo Unicef. Né? Profissionalmente falando, a gente sabe que é um desafio, mas é um desafio muito bom. Sabe aquela história da Eita Vida Boa Perreada? É o selo Unicef, que a gente consegue realmente vencer desafios e contribuir positivamente no nosso território. Vocês, olha só, sou dona da Paraíba, esse povo não perde uma, viu? Mas saber que a gente consegue juntos, e aí é como já foi dito por Graça, né? É uma grande ciranda, gente. A gente dá a mão uns aos outros,
eu vejo essa colaboração muito boa entre os municípios da Paraíba. Estou reforçando aqui para meio que trabalhar e fazer com que vocês descansem o coração nessa caminhada, nessa nova jornada de edição 2025-2028. Então, se acalmem, se tranquilizem, que vai dar tudo certo, né? Vocês vão ver o quanto vocês vão aprender ao longo dessa edição. Vão ser novas oportunidades de aprendizado, vocês vão se aprimorar e vão crescer em conhecimento referente às políticas públicas do seu município. Então, assim, vai ser uma gama de conhecimento que você vai agregar aí nessa jornada. Então, não se preocupe. Uma coisa muito boa que o selo traz, que foi dita até por Jameson agora há pouco, né? De que já é o que vocês precisam fazer, mas é de forma sistematizada, e vocês têm aí a oportunidade de ter a Acerte enquanto parceiro para dar esse suporte, esse apoio técnico a vocês nessa caminhada. Mas bora lá para o canal de atendimento, que é por onde vocês vão tirar e sanar suas dúvidas. O primeiro é o canal de telefone, que é o mesmo número do WhatsApp. Lembrando que para você fazer um contato por telefone, tem que ser direto pela o seu canal normal de ligação, né? E aí vocês vão salvar o contato com o DDD 83, a sede da Acerte aqui na Paraíba, né? O centro de atendimento é 83 31 13 58 37. Então vai logo salvando aí. Liga pela sua operadora normal direto, porque eu percebo que tem pessoas que usam o WhatsApp da Acerte e ligam por lá. E nosso canal de atendimento pelo WhatsApp não vai funcionar a ligação. Separadamente, tá? Esse mesmo número que eu falei também é usado para o WhatsApp. Então, salva, manda seu olá, espera o robozinho, né? As informações automáticas chegarem. Qual o seu nome? Aí o povo diz boa noite e fica lá salvo. Seu nome vai ser boa noite. Seu nome vai ser bom dia. Então coloca teu nome. Não esquece não. Coloca teu nome, lê as informações. Eu acho que o mal de todos nós é não ler. Não ler o que está escrito ali, o que se pede. Por exemplo, eu mandei mensagem para todos vocês dizendo, se você receber essa mensagem, diz que recebeu e entra no grupo de WhatsApp. Muitas pessoas colocou ok, mas não disse se entrou, não disse se leu tudo. E aí, muitas vezes, o que falta mesmo é só uma leitorinha do que o WhatsApp, das mensagens automáticas, elas enviam. Os grupos de WhatsApp, eles são aí também um canal de tirar dúvida, né? Então, sempre que vocês puderem e quiserem, aquilo que Graça também já disse, e Eulália também já reforçou, não deixe de perguntar, gente. Pode ser a dúvida mais pequena possível, não deixe de perguntar. E aí a gente vai achando que é uma besteira, e nosso colega acha também que é uma besteira, e ninguém pergunta nada e fica todo mundo com dúvida. E aí, de repente, quando você vê, aquela informação era muito importante para você dar seguimento ao seu trabalho no território. Então, não deixe de perguntar. Os grupos são aí para a gente compartilhar os informes, né, do selo, mas também vocês tirarem dúvida, trocar experiências. Eu vejo que, com o tempo, vocês vão ver isso. Outros municípios vão estar lá compartilhando o que eles estão fazendo, então já serve de inspiração para os outros. Então é muito bom vocês estarem por lá também contribuindo nessa colaboração. Tem mais outra página, Rafa? Tem os nossos e-mails também, né? Que também serve para vocês entrarem em contato quando for liberado aí o nosso painel, né, de monitoramento. É por lá que eu costumo enviar, mas também envio pelo canal Acerte, pelo WhatsApp, mas gosto também de listá-lo, tudo que tem de pendência ou que tem de concluído, orientações também por lá, por e-mail, tá? Outra forma de se comunicar com vocês são as salas abertas, sala de escuta online presencial. A sala de escuta online são esses encontros via Meet, né? A gente se reúne, tira dúvidas, a gente coloca um tema e trabalha aquele tema. E o presencial é quando acontecem eventos grandes, né? Assim, tanto
da sede reunir vários municípios num local, num polo, ou vocês virem, como eu já falei em alguns grupos aí, que vocês também podem, a gente vai liberar a agenda para vocês virem até a sede da ASEC, né? E fazer um atendimento individual. Vocês vêm ou o articulador sozinho, ou vem com a sua equipe toda, e a gente faz uma grande conversa para tirar as angústias, né? Esse lance também da gente se ver pessoalmente também faz com que esse afeto também alivie os corações. Então, pode ficar tranquilos, a gente tem como agendar esse encontro presencial, né? Um atendimento presencial na sede da SERC. A gente libera as agendas e diz, olha, esse dia aqui está liberado, né? Outra coisa importante é que quando a gente não responder de imediato no WhatsApp, ou como eu estava agorinha recebendo ligações pelo número da SERC, é pelo fato de a gente estar em reunião, a gente estar em outra agenda externa, nesses encontros, inclusive, encontro tanto online quanto presencial, a gente não tem como estar lá respondendo a vocês, mas a gente sempre reforça que o seu atendimento não vai passar batido. É muito mais fácil passar batido quando vocês enviam para o nosso contato pessoal, gente. Então, não esquece, salve o contato da SERC, é por lá que a gente atende, respalda tanto a nós quanto a vocês, não se perde nada, né? Porque para vocês é um WhatsApp, para nós é um sistema, é um SM Bot. Então, esse sistema faz com que nenhuma mensagem lá se perca. Se você apagar, você xingou a SERC e apagou para você, eu vou apagar para todos aqui, para ninguém saber que eu xinguei o pessoal. Para a gente não vai apagar. Então, lá é bom porque não se perde nenhum atendimento, fica lá pendente, a gente vai saber que você está ali aguardando um atendimento e a gente vai trocar no figurinha. Também você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais, tem o nosso Instagram, né, que é o org.acerte, lá também saem as listinhas, né, essas listinhas que foi dito anteriormente. O Carimba que é top, é quando você concluiu, o município concluiu uma entrega, está lá mostrando direitinho qual foi o município que concluiu, já fechou aquela entrega, aí sai as listas, o povo fica tudo agoniado, apavorado. E meu município, ele não saiu, vai sair. Também tem pelo Facebook e o nosso YouTube, que é onde também fica gravado nossos encontros online, né? Então, tudo que tiver de encontro vai estar lá também registrado pelo YouTube. Não se perde nada. A gente tem um ou 2 dias, né, para a comunicação liberar, mas sempre a gente compartilha também nos grupos, tanto as gravações quanto os slides. Então, não se preocupe. De informação, você não vai deixar de ter. É só realmente aliviar o coração, que vai dar tudo certo. Vocês vão ter aqui essa equipe maravilhosa que eu amo trabalhar, que é a CERT. E vocês, em conjunto, a gente vai crescendo realmente juntos. O jargão do próprio, o slogan da própria plataforma, que é o Crescendo Juntos, isso acontece real, né? Então, vamos embora. Não vai deixar de ter informe, não vai deixar de ter acompanhamento. A gente vai estar aí com vocês ao longo desse tempo, aí apoiando e dando suporte, tá? Para além, né, também dos nossos especialistas, além de mim como assessora técnica para Paraíba, de atender de forma mais geral, né, nos atendimentos, temos um especialista por área. Então, sempre que vocês precisarem, está acontecendo aí esse lance do PPA, o Marcos está aí colaborando com vocês nas dúvidas. Então, não deixe de perguntar, não. A gente tem sempre alguém para encaminhar as dúvidas de vocês, tá bom? Cheiro grande. Olha aí, tá vindo já as próximas agendas. Olha, parece que Rosilene, lá de Cabaceira, sabia exatamente o que perguntar na hora certa sobre a plataforma, cadastro dos NUCAS, vem exatamente algumas informações sobre isso agora. Queríamos muito que vocês já guardassem nas agendas de vocês, né? Inclusive, em relação ao checklist falado por Rafael, a gente está só finalizando com a comunicação para disponibilizar, talvez até o final da semana, nos grupos já, para que vocês acompanhem e saibam ainda das entregas de 2025 de uma forma mais organizada, né, onde vocês consigam visualizar isso de forma direta, não só dentro do guia, mas proteger a agenda na próxima semana. Levem o recado, né, para os mobilizadores de adolescentes dos municípios
Nós teremos as salas abertas acontecendo também por estado, né? A gente vai avaliar se de fato junta os 3 estados ou faz 2, mas uma sala para mobilizadores de adolescentes, onde a gente vai tirar todas essas dúvidas. Formação do NUCA, como vem o NUCA, o PPCA, o curso para mobilizadores de adolescentes, tirar todas essas dúvidas de vocês e já, de certa forma, prepará-los para o nosso primeiro encontro presencial, né, o ciclo formativo, que é a preparação para o primeiro fórum. É uma primeira entrega que os municípios fazem, né, em termos de encontros realizados no município, que é a realização dos primeiros fóruns comunitários. É aquele momento onde toda a rede colaborativa se reúne no município, né, toda a rede de proteção local, e o Unicef traça toda essa metodologia para a construção do plano de ação, que vai subsidiar o município por 4 anos. Então, a gente vai trazer todas essas informações para vocês de maneira prévia, né, num plantão realizado no dia 8, a gente vai trazer nesse plantão um recorte de suporte sobre a entrega do PPA, falar um pouco sobre as entregas de 2025 e também trazer alguns recortes já desse encontro presencial para que vocês se preparem. E aí, a partir do dia 18, vão acontecer esses encontros. A gente já tinha uma data fixada na Paraíba, mas por questão ainda de ajustes e logística que precisam ser encaminhadas pelo Unicef, a gente vai lançar essas datas na segunda quinzena de agosto. A gente pretende começar pela Paraíba, com os encontros presenciais, e agendar os demais encontros. Então, em breve, vocês vão estar recebendo essas datas para que se organizem. É sempre direcionado, né? No máximo, 3 pessoas do município, a gente faz a indicação de quem deve vir, mas com certeza é figurinha certa o articulador presente nesses encontros. E aí a gente divide por polos, para que vocês se preparem melhor nessa logística, mas os primeiros encontros vão acontecer em agosto, tá? Anotem isso, vai ser ainda em agosto. E guardem essas próximas agendas. Em breve a gente disponibiliza no grupo a questão do checklist, para que vocês acompanhem, né, essas entregas data a data, e a gente vai fazendo tudo isso que foi falado das nossas estratégias, né, de aproximação, de facilitação para vocês, uma sala aberta para tratar sobre uma temática exclusiva e orientá-los, outra temática, né, que esteja naquele momento em vigência na entrega, com aquele conteúdo específico, tirando as dúvidas, ouvindo também de vocês as demandas que chegam, e vai ser muito legal, não tenho dúvida disso. Pode passar, Rafa. Aqui, nesse QR Code, né, tinha gente pedindo também no chat, a gente está disponibilizando a versão preliminar do guia. Por que está sendo chamado de preliminar? Porque ainda não está diagramado, né? A gente já sabe que não vai ter alteração em relação ao que já está lá, mas ele está sendo apenas diagramado para ser entregue aquela versão para vocês que fica no site do Unicef, né? Toda bonitinha, mas todo o conteúdo que está lá já pode sim ser estudado pela comissão intersetorial, já pode sim ser observado, né, por todos e acompanhado, de fato, enquanto cronograma de entregas, do que é preciso ser feito, e vocês já podem acessar, para quem ainda não tem, inclusive junto com o cronograma de entregas também, sem essa diagramação, mas a gente vai entregar bem bonitinho para vocês, assim, como o Rafa disse, que a gente consiga colar num lugar e acompanhar data a data, fazer essa marcação bem bonitinha, do jeito certo de fazer, né? Em tudo a gente bota um lacinho, pronto, é desse modelo. Vai ficar bem lindo. Agradecemos demais a participação de todos vocês. Mas agora, eu queria que Rafa tirasse o slide, por gentileza, para a gente ouvir, né? Deixa eu ver quantas pessoas. Tem 2 pessoas com a mãozinha levantada. E aí, acho que na oportunidade a gente pode ouvir vocês. Dúvida. E aí, passar a palavra primeiramente para a Jefferson, de Bananeiras, né? Que está aqui com a gente com a mão levantada na sequência. Bem-vindo, Jefferson. Olá, pessoal, bom dia a todos, a todas e a todos. Meu nome é Jefferson, como anteriormente foi falado, sou do município de Bananeiras. É um prazer estar com vocês. Agora como articulador, né? Na edição passada estava como mobilizante do NUCA, eu digo que eu estou subindo as escadinhas. A minha dúvida, e na verdade não é uma dúvida, é mais para poder reforçar o que já foi dito aqui, diante de tantas mensagens que foram no chat.
A gente sabe, eu digo por experiência própria, porque aqui no município, grande parte dos planos eu sempre estava tentando ajudar na educação, na saúde, na assistência, principalmente. Eu acho que é por isso que eu fui convidado para ser articulador. É, que sempre, quando tem na plataforma, sempre são disponibilizados com antecedência os documentos, modelos preparatórios, sempre a ASER disponibilizou isso lá na plataforma, que a gente sempre recebeu, acredito que a gente vai receber novamente, espero essa confirmação. E também ficar, mais tirar uma dúvida agora referente à minha pessoa, e eu acho que há outras pessoas também que possam estar nessa situação, que está acontecendo, principalmente esse ano, muitas conferências, né? Conferências de saúde, de assistência, da administração, da população idosa, então, da infanto-juvenil, de meio ambiente, e aí o que é que acontece? Caso o articulador ou a articuladora não possa estar nesses espaços, pode ser feita a substituição do articulador e mandar outras pessoas, geralmente nunca vai só o articulador, vai umas 2 ou 3 pessoas, né? E pode fazer a substituição do articulador por outra pessoa? Se sim, qual seria a pessoa mais recomendável a substituir o articulador? Né? Vamos supor que dentro da comissão, quem seria essa vice-presidência dentro da comissão para poder substituir o articulador, a articuladora nesses momentos? Porque isso pode acontecer e eu acho que vai acontecer muito. Quando eu vi a data, ali 18 de agosto, já me assustou. Entre aspas, eu sei que é por polo, geralmente dividido, mas talvez pegue o meu polo, porque eu vou estar em Brasília. Então, assim, na Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e das Trabalhadoras. E aí eu já me fica aquela preocupação. Quem é a pessoa mais recomendável a me substituir diante da estrutura do selo? Particularmente, eu sou mais alinhada a uma pessoa dentro da comissão. Será que ela poderia ir? Né? Então, assim, de que forma isso pode estar acontecendo? Eu acho que os 2 primeiros tópicos, os 3 primeiros tópicos da minha fala continuará sendo dialogado e disponibilizado aqueles mesmos modelos preparatórios dos documentos, da primeira infância, os outros que é daquele do plano de participação dos adolescentes, do primeiro fórum comunitário do Unicef, como era antes. A segunda questão será disponibilizado com antecedência, como sempre foi, isso é um fato, mas será disponibilizado com antecedência os informes para ver quem pode substituir o articulador ou o mobilizador. Além disso, para partindo para o terceiro ponto, de que forma eu acho que a gente possa ter um diálogo de forma mais descentralizada, e agora parte meio que uma cobrança, para que os encontros acontecessem de forma regional, através das gerências. Não estou dizendo encontros que necessariamente seriam articulados pela ASERT, mas que tivesse um suporte da ASERT e um município se disponibilizasse para poder dialogar com outros municípios daquela gerência, de que forma que está acontecendo. Eu acho que isso é interessante, né, para que a gente possa também dialogar com outros municípios que são vizinhos nossos, mas que às vezes não tem uma conexão tão boa diante do selo Unicef. Isso foi cobrado na edição passada, não foi de acontecer tão presencialmente, mas eu acho que isso é interessante ser dialogado nesse momento. Eu acho que isso seria extremamente interessante. Eu acho que é isso, gente. Ademais, muito obrigada. Um abraço para todos que estão aí, todos. E em especial, né, para Carlinha, um cheiro. Carlinha mora no fundo do meu coração. A Graça, que é um amor de pessoa. Então, assim, não desprezando os demais, jamais, mas tem um coração em mim mais quentinho, que é Carlinha e Graça. Um cheiro para vocês duas. Cheiro, meu lindo. Ô, Gevson, obrigada de verdade pela sua fala, pela colaboração. Em relação às colocações que você trouxe, né? Em relação a essa indicação, gente, geralmente quando a gente dá as orientações para o encontro presencial, a gente propõe para o município, né, sugestiona, vindo do Unicef também, quem são as figuras que têm que estar ali, os atores importantes da comissão intersetorial, a estarem presentes nos encontros presenciais, principalmente vinculado à temática de referência. E aí o articulador é uma figura sempre presente, mas na impossibilidade do articulador, eu acho que isso fica muito na responsabilidade, de fato, e na decisão do próprio articulador, de ver quem é aquela pessoa que se afina e que vai levar, né, no caso, a tua representação e trazer também o que for repassado para você de maneira, né, fidedigna, comprometida, né, que de fato vai fazer acontecer com toda a comissão. Então, eu acho que fica muito a critério do próprio município. E dentro, claro, da temática a ser abordada, a gente indica, né, sugere
quem são as demais pessoas de referência enquanto mobilizadores ou presidentes de CMDCA, que a gente também já convidou, conselheiros tutelares e tantos outros membros da própria rede, que não necessariamente da comissão intersetorial. Acho muito interessante essa proposta de rede colaborativa entre os municípios, acho que é algo que a gente, né, fica na nossa listinha para a gente identificar e também trabalhar essas possibilidades na edição. E agradecer demais todo o compromisso, né, de cada um de vocês. E em breve a gente vai sim disponibilizar esses documentos. Como você cita, né? Pergunta, vão ser sim, segue a disponibilidade desses modelos de documentos e principalmente conforme entrega. E aí, para casar com essa fala de Jefferson, tem uma entrega que nesse momento está acontecendo, que na realidade não é uma entrega, mas uma preparação para, né? Que inclusive o Unicef fez essa indicação, mostrando os próprios artigos a serem inseridos e a forma a serem inseridos no PPA. E aí eu queria convidar Marcos para dar uma palavrinha com vocês. Marcos é especialista nessa edição com a gente, né, para o resultado sistêmico de proteção social e de proteção contra as violências, e o responsável também para dialogar um pouquinho com vocês sobre o PPA e tirar as dúvidas nesse momento. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, Marcos Nascimento, como a Eulália falou, vou estar com vocês com esses 2 resultados. É um prazer estar aqui, depois de tantas falas interessantes e importantes nesse nosso início, né, de caminhada. Também comungo com alguns que estão chegando, né, eu estou sendo acolhido e muito bem acolhido pela ACERT, é um prazer enorme, né, estar colaborando com esse trabalho, mas vamos para o que de fato eu vim dar esse recado para vocês rapidamente. Vamos ter um outro momento sobre isso. É importante que vocês atentem para algumas questões importantes sobre uma demanda que já precisa ser providenciada como meta enquanto município, que trata sobre o PPA. Marcos, essa demanda tem entrega para agora? Não. A entrega dessa demanda é para dezembro. Mas se vocês não providenciarem agora, a gente não vai conseguir essa entrega em dezembro. Então, qual é o prazo que vocês precisam providenciar a inserção dos artigos que se referem à agenda transversal no PPA no município de vocês? Bem, o prazo que a gente está trabalhando é 31 de agosto. Por quê? Porque esse é o prazo da Lei Orgânica Nacional. Só que cada município possui a sua lei orgânica. E dentro dessa lei orgânica existe um prazo para o Executivo encaminhar o PPA à Câmara Legislativa. Alguns municípios aqui na Paraíba acompanham a mesma data da lei nacional e colocaram lá dia 31 de agosto. Só que outros municípios, como isso é de responsabilidade do próprio município legislar, alteraram essa data. Então, tem municípios que colocou para setembro, outros para outubro. Então, vocês precisam procurar sobre essa lei orgânica municipal para ter certeza da data que é prevista para envio pelo Executivo do PPA à Câmara Legislativa. Então, até esse prazo, vocês precisam procurar o responsável pelo PPA no município de vocês, que geralmente é o secretário de Finanças, ou secretário de Planejamento, ou alguma equipe do gabinete do prefeito, ou alguma assessoria contábil que é contratada pela prefeitura e que geralmente está vinculado lá à Secretaria de Finanças, certo? Então, hoje é a primeira tarefinha que vocês precisam dar conta. Marcos, essa redação dos artigos, a gente está fornecendo uma proposta de redação que nada mais é do que falando do que se trata a agenda transversal. O artigo diz a importância da agenda transversal e o que é a agenda transversal. E esse artigo, Marcos, é para ser colocado onde? Bem, há uma confusão que está sendo feita nesse processo. Por quê?
Porque o PPA, ele, na verdade, trata de 2 documentos. É o próprio PPA, exatamente dito, que é o anexo de uma lei, de uma proposta de lei, que por isso vai ser encaminhada para a Câmara, porque a Câmara precisa fazer a análise dessa proposta e aprovar essa legislação, essa redação de lei. Então, tem pessoas que estão confundindo que os artigos que estamos sugerindo devem ser inseridos no documento do PPA. Não. Por isso que a gente está colocando em formato de artigo. Ele precisa ser inserido na proposta de lei, no outro artigo. Tá? O PPA, o documento propriamente dito do PPA, é um anexo dessa lei. E aí vocês vão colocar esse artigo na lei. Marcos, tem uma parte específica nessa lei que tem que constar esse artigo? Gente, em geral, não. Mas vai depender da redação do artigo, dos artigos e da própria lei que vocês elaborarem, que o município de vocês elaborarem. Se vocês fizerem por etapas, pode colocar lá na parte que envolve ou criança e adolescente ou a gestão. Mas, em linhas gerais, uma proposta de lei não é dividida por áreas. Então, vocês podem colocar em algum local que é cabível inserir esses artigos da agenda transversal. Pode ser, inclusive, ser inserido como os últimos artigos da lei, antes daquele artigo que trata sobre essa lei entra em vigor a partir da sua data de divulgação. Então, colocando antes dessa redação, também está válido, não tem nenhuma regra específica com relação a isso, certo? E uma última informação que também é importante vocês saberem, algumas pessoas entraram em contato conosco dizendo que os secretários de finanças de seus municípios determinaram a vocês, né, aos articuladores, que informassem a eles quanto do orçamento precisaria ser destinado no PPA para a agenda transversal. Vejam, a agenda transversal, ela nada mais é do que a integralidade de políticas públicas voltadas para criança e adolescente. Deixa eu só fazer um adendo. A agenda transversal existe de várias temáticas, de várias políticas públicas. A que nós estamos trabalhando é que é específico para criança e adolescente. Então, quando a gente fala assim, é a integralidade das políticas públicas, é porque a gente está dizendo que ali vai constar ações que vocês já fazem. Então, nós não podemos dizer um percentual de orçamento que deve ser direcionado à agenda transversal, porque isso é muito do manejo interno entre planejamento, Secretaria de Finanças, o próprio gabinete do prefeito. Mas, se for para sugerir, a gente diz que é interessante vocês conversarem que seja em torno de pelo menos 5%. Tá? Então, se houver essa abordagem, tomem cuidado para depois não houver nenhuma fala dizendo que a ACERT, que a Unicef está determinando, né, um percentual de orçamento. Não, nós não podemos fazer essa determinação, nós não temos como intervir nisso. Mas como houve diversas perguntas sobre essa questão, então a gente também está colocando para vocês, para que essas dúvidas principais sejam sanadas. Marcos, e essa danada dessa agenda transversal? A assessoria contábil disse que só vai colocar depois que a gente, então, disser a ele o que danado é essa agenda transversal. Nós vamos ter um momento com vocês só sobre a agenda transversal. Tá? Então, tenham paz, como diz nossa querida Eulália, tenham paz no coração de vocês e levem paz para os corações do povo da assessoria contábil também. Só digam a eles o seguinte: olha, a agenda transversal, ela envolve várias políticas públicas. A que a Unicef e a ACERT está falando envolve criança e adolescente. É a junção das políticas de educação, de saúde, de assistência social, de cultura e lazer, de esporte. Então, há uma integralidade das políticas públicas voltadas para criança e adolescente. É nada mais que isso.
é só um nome que a gente está dando para formatar uma prioridade de políticas públicas para um público específico. Tá bom, pessoal? No mais, vocês já sabem como entrar em contato conosco. A dona da Paraíba, Carla, já falou para vocês como é que é o processo. Estou à disposição. Lá no Bolt, vocês podem acionar o resultado sistêmico 3 e 5 para falar comigo. Estou à disposição. Tenham um bom dia e um bom trabalho. Dúvidas tiradas. Obrigada, Marcos. E aí vocês já têm. Agradeço também a Jefferson que colocou no grupo, né? Tinha muitos articuladores pedindo todas essas orientações, porque a gente já disponibilizou, né? Junto com o material que subiu no grupo, a gravação da última live. Então, tem todo o material orientador que a ACERC disponibilizou em PDF sobre esse espaço do PPA. E a Jefferson também reafirmou, né? Aqui no chat, colocando. Então, agradeço demais e a gente está disponível para maiores dúvidas. Muito obrigada pela participação de vocês. Guardem essas agendas. E eu queria terminar essa live, né, trazendo, eu não poderia deixar passar despercebido, a nossa querida, né, poetisa Franceli, que é uma querida da ACERT, do selo Unicef, que trouxe, né, em versos para a gente, traduziu em versos, na realidade, no chat, eu não deixei passar despercebido, um papel importante do articulador, e ela diz assim: junto ao selo Unicef tem alguém que faz brilhar, é o nosso articulador, que não para de lutar, com coragem e com garra faz a rede caminhar, mas para tudo funcionar, tem quem guia e fortalece, é a ACERT com apoio que ensina e esclarece, com saber e com cuidado, toda dúvida desaparece. Que coisa linda, Franceli, é isso mesmo. Resumimos o nosso encontro, né, dessa forma, juntos e juntas. Obrigada pela participação de todos, obrigada, Franceli, pelos versos, a todos que colaboraram, Jameson, a toda a equipe da ACERT. Muito obrigada, de verdade, seguimos juntos e juntas cada vez mais. Um bom dia para vocês, bom trabalho e até mais, meu povo. Tchau, tchau, pessoal. Bom trabalho aí para vocês. Cheiro, meu povo. Tchau, tchau, Nossa pessoal. poetisa voltou, hein?